Galerinha, belezinha? Bora continuar aqui. Esse vídeo vai ser mais explicação, ok? Se porventura vocês quiserem ir para prática mesmo e sentar a mão na massa, pula para o próximo vídeo, tá? Esse daqui eu vou só explicar praticamente. O que nós vai fazer agora, ok? Vamos só apagar aqui porque eu vou desenhar para vocês. O que vamos fazer agora nesse próximo passo? O que é o nosso tanque na nossa tela? O nosso tanque ele é uma entidade. Toda vez que passa um frame, ok? Sendo o frame 1, sendo o frame 200 e assim sucessivamente, ele está lá. Nosso bendito do nosso tanquinho. Ok? Vou desenhar aqui feinho pra caramba. Ele está lá. Só que quando a gente está falando de um tiro, ok? A gente está desenhando um tirinho dele. Esse tirinho, esse bendito aqui, também é uma entidade. Entidade no sentido que ele tem local, ele tem movimento, ele se movimenta, ele tem uma força que exerce sobre ele. Não vou usar física, tá? É simplesmente só um movimento linear que ele vai fazer, que vai ser o movimento ao qual do direcionamento dele. Por enquanto que ele só está sendo atirado, por enquanto que ele só está indo numa única direção, ele não está indo para cima, ele não está indo para o lado, eu não preciso me preocupar com o ângulo de movimento dele, eu não preciso me preocupar qual que vai ser o ponto inicial, né, da onde foi feito o tiro, e qual é a direção, qual é a angulação do tiro ao qual foi disparado. Só que aqui a gente tem um pequeno detalhe, além de ele ser uma entidade diferente, então ele vai ter o tamanho dele. Eu vou precisar saber qual que é o tamanho dele, ok? Preciso saber qual que é a velocidade que ele vai ir. Tudo isso, esse bendito, toda vez que a gente cria um tiro, ele vai estar na memória. Então o que acontece? Se eu disparar 200 tiros, ok? Esses 200 tiros vão ficar na memória. Se eu disparar 5.000 tiros, esses 5.000 tiros vão ficar na memória. E vai chegar uma hora que o jogo vai começar a ficar um pouco mais lento. Né? Quando a gente está tratando de 20, 50, 100 tiros, é pouco. O problema é se tiver mais para frente, quando eu modificar esse bendito. Quando tiver, sei lá, 200, 300 tiros sendo exercidos por cada um dos tanques que estão no jogo, aí começa a ferrar. Aí começa a apresentar o problema mesmo. Quais são as soluções que a gente tem? Podemos fazer de várias formas. Podemos criar uma lista com vários tirinhos, ok? Então eu tenho uma lista aqui com N tiros, então sei lá, aqui na lista eu tenho, aqui no meu vetor eu tenho, sei lá, 400 tiros. Então eu exerço um tiro, esse tiro vai para a tela, logo depois que sair, ele volta para cá. Ok? Ou eu posso fazer, eu vou criando N tiros, quando ele sair da tela, ok? Quando ele sair da tela, eu simplesmente o apago. Lógico que este bendito também a gente precisa saber qual que foi o tanque que atirou, da onde que ele veio. Da onde que ele veio não exatamente. Não quando a gente está tratando de um tiro linear, né? Então ele começa num canto, ele somente tem uma única direção. Isso eu estou tratando ainda sem movimentar o tiro, sem saber para qual ângulo que ele foi. A partir do momento que eu tenho um ângulo, aí sim eu preciso saber da onde que ele começou e qual que é o ângulo que ele vai se movimentar, ok? Qual que vai ser a abordagem que eu vou fazer nos próximos vídeos? A abordagem que eu vou fazer nos próximos vídeos vai ser essa segunda opção. Então eu vou criar ele, ok? Eu vou criar este bendito. Na hora que ele sair da tela, eu simplesmente o removo da memória. Eu tiro o link que eu tenho, por exemplo, eu tenho a variável x, eu tenho esse bendito desse tiro. Eu simplesmente vou dar um null nessa tela, ou simplesmente colocar qualquer coisa. Aí na hora que o garbage collector, o coletor de lixo da engine do nosso navegador passar a ver que esse bendito não tem ninguém ligado com ele, simplesmente o recolhe e o remove da memória. Ok? E outra coisa que eu também tenho que explicar é que na hora que eu tenho o nosso tanque, ok? Eu vou só desenhar um canhãozinho aqui. Na hora que eu tenho aqui o canhão, eu preciso começar o tiro relativo a ele. Okay? Então eu tenho o tamanho da bolinha, eu tenho que começar da frente para ela poder sair para determinado local. Então essa movimentação, da onde que está a parte do movimento, qual que vai ser, isso tudo vou fazer nos próximos vídeos.
ok? Que essa é a parte que eu me propus a fazer quando comecei esses videozinhos, beleza? Espero que tenham entendido como que vão ser os próximos vídeos, como que vai ser a abordagem. Se gostou, curte, compartilha, assina o canal. Fiz 2 vídeos legais pra caramba essa semana, um falando sobre o livro do Francisco Raso e o outro que inclusive teve uma boa repercussão, que foi eu falando sobre os 6 erros que eu cometi da minha vida acadêmica, as burradas que eu fiz quando eu estava na faculdade. Beleza? Os links estão aí na tela, só clicar e assistir. Belezinha, pessoal? Até o próximo vídeo.